Filipa Queiroz, obrigada por ter aceitado estar hoje aqui connosco nesta lesson de jornalismo, desafios da comunicação, é assim que se chama esta rúbrica que temos vindo a desenvolver. No fundo, convidamos e abrimos espaço à partilha de opiniões com profissionais que possam connosco e com os alunos discutir e partilhar e proporcionar-nos a experienciar o que se vai fazendo no mercado de trabalho. Jornalismo de Soluções é a proposta de hoje. Filipa Queiroz é a nossa convidada, é natural de Coimbra, cresceu em Braga, cidade onde concluiu a sua licenciatura em Comunicação Social pela Universidade do Minho, começou a trabalhar como jornalista na SIC em 2007, depois de colaborações voluntárias na Rádio Universidade do Minho e no portal rascunho.net. Na SIC exerceu sobretudo funções de jornalista na editoria de cultura, no mesmo período colaborou com a revista Os Meus Livros, em 2010 o estágio Inove Contacto levou-a até Macau, onde acabou por ficar a trabalhar e colaborar com várias publicações em língua portuguesa e inglesa. Foi editora executiva da revista Macau, onde exerceu funções de jornalista e apresentadora do telejornal e editora do programa cultural Montra do Lilau, na teledifusão de Macau, durante 5 anos. Em paralelo colaborou com a BBC, realizou 2 documentários e uma curta-metragem, regressou a Coimbra em 2016, e ainda bem, onde fundou a Colectiva, que recentemente se relançou como Coimbra Coletiva, publicação digital de jornalismo de soluções, revista da qual é diretora, cujo conceito vem hoje partilhar connosco, o palco é seu a partir de agora, para nos desbloquear esta questão e responder de facto o que é isto do jornalismo de soluções. Filipe, obrigada e bom dia. Bom dia, bom dia. Agradeço desde já a oportunidade, é sempre bom, e sem ponta de vaidade, mas é sempre bom ter a oportunidade de partilhar, não é? Um pouco sobre este nosso projeto, esta nossa aventura. No entanto, também é uma grande responsabilidade, não é? Quase ser embaixadora aqui do jornalismo de soluções, que é algo pioneiro ainda em Portugal, mas é um gosto e espero que corra bem, e espero sobretudo que hajam se calhar dúvidas, intervenções. Estou totalmente aberta, não sou tanto de fazer propriamente discursos e apresentações, sou mesmo de conversar, é essa a nossa tónica também, e por isso que isto seja também bilateral nesse sentido. Começo por dizer que acho que por causa da minha cabeça cansada, o título que foi nas apresentações, não é, deste webinar foi jornalismo de solução e não de soluções, mas aproveito para dizer que até está duplamente errado. Duplamente errado porquê? Porque costuma-se chamar jornalismo de soluções e não de solução, no plural, e também porque nem isso é, na verdade, depois de estudar um pouco esta questão dos jornalismo de soluções, que também é nova para nós, muito recente, seria mais correto chamar jornalismo de respostas, porque nem todas as respostas são soluções, não é? Ou seja, as pessoas procuram respostas para determinados problemas, mas não só elas podem não funcionar, mas só nessa procura se podem aprender coisas, como elas podem também funcionar nos sítios e não funcionar nos outros. Portanto, na verdade é uma das coisas que o próprio, mesmo no Solution Journalism Network, que é uma rede que existe dedicada a jornalismo de soluções, eles a certo ponto assumem mesmo isso. Pronto, há este nome, há esta designação, mas na verdade até seria mais correto dizer jornalismo de respostas. E é esse o nosso objetivo, é tratar as soluções, é o nosso objetivo e uma nossa matéria-prima ao mesmo tempo, na Coimbra Coletiva, são as respostas, e por 2 motivos, porque elas podem parecer, é isso que acabei de explicar, já estou a repetir, porque olhei para o papel e fiz mal, olhei para o papel e já ia repetir aquilo que ia dizer. Eu vou começar pelo princípio. Eu acho que é importante, apesar da professora Sofia ter lido o meu currículo, não é? Que eu costumo dizer que é de poucos estudos e de muita prática, porque realmente não fiz em termos de estudos muito mais do que a própria licenciatura, mas depois de resto corri de tudo um pouco, inclusive em diferentes geografias, não é? Mas começo por dizer que isto tudo não começou na universidade. Realmente comecei o meu percurso jornalístico ali em 2001, quando entrei na universidade, mas a vontade de ser jornalista veio um pouco antes. Começou no meu quarto, quando era pequenina, e acho que isso é interessante porque tudo dentro das tais soluções, dos tais questionamentos, das tais coisas que nós queremos
das tais perguntas que nós nos colocamos e que perguntamos acerca do mundo. Eu lembro-me quando era pequena, de ficar deslumbrada com programas de televisão que me mostravam sítios onde ir e que me lançavam questões para a minha cabeça, sobretudo até aqueles da natureza, National Geographic, e de explorações. Imaginava ser uma jornalista de viagens ou até repórter de guerra, ir para territórios inóspitos e contar o que por lá se passava. Os livros também foram uma grande influência. Eu costumava, acho que consigo perceber assim 2 tipos de livros que gostava muito, que eram os diários, não é? Aquilo que contava, em que as pessoas falavam na primeira pessoa, desde os diários de Anne Frank, que toda a gente conhece, até as Adrienne Moles, as Luas de Joana, não sei se isto vos diz alguma coisa, mas devorava isso tudo porque gostava dos registros na primeira pessoa, não é? Depois, desde logo também a banda desenhada, Mafalda, que imagino que conheçam, do Quino, que é uma menina que coloca muitas interrogações. Hoje, por exemplo, é um bom dia de falar da Mafalda, que é o Dia Mundial da Criança, e é tão bom ouvir as interrogações que as crianças têm. A Mafalda é criança, mas tem um pensamento já muito à frente para a própria idade. E também o Tintim, que é supostamente jornalista também. Há pessoas que podem não saber, mas ele supostamente era repórter e metia-se em grandes aventuras por este mundo fora para fazer investigações. Isso foram as coisas, e são coisas que não estão no currículo, não estão nas biografias, mas que eu acho que depois nos definem todo o nosso percurso e a nossa curiosidade. Comecei por fazer assim em casa, além dos textos que escrevia para a escola, eram programas de rádio no meu quarto, fazia vozes diferentes, fingia que tinha diferentes personalidades e falava diferentes línguas, inventava toda uma série uma programação só minha, mas que eu acreditava que tinha interesse para o mundo inteiro. Não é? Acabei mesmo por tirar comunicação social, não vou continuar a falar sobre a minha infância, mas acabei por tirar comunicação social, e em vez da rádio, em vez da imprensa, que era aquilo que eu gostava de fazer, fui parar ao audiovisual, à televisão. Foi nisso que trabalhei a tempo inteiro, quase sempre, primeiro na SIC Notícias e depois na teledifusão no ACAU, como a professora referiu há pouco. E também trabalhei com diversos jornais e revistas. Foram motivos familiares que me trouxeram até Coimbra, fazer assim uma espécie de reset na minha vida, em 2016, numa fase completamente diferente. E foi nessa fase que eu reencontrei uma antiga colega da escola, porque eu fiz um ano aqui, o 6º ano cá em Coimbra, e conheci a Joana Pires Araújo, com quem partilhava estas coisas que eu tinha estado a falar, este interesse por livros, esta curiosidade pelo mundo, esta vontade de escrever, esta vontade de contar coisas. E sim, se calhar já estão todos a pensar o que é que eu vou dizer a seguir, mas foi assim que nasceu a Coimbra Coletiva. A Coimbra Coletiva não, a Coletiva, agora que é a Coimbra Coletiva, foi a Coletiva, porque nós de conversa puxa conversa, deparávamos com uma questão que era, parece que se passa muita coisa em Coimbra e as pessoas não sabem daquilo que se está a passar a vários níveis. Começamos pela cultura, porque tínhamos especial interesse por ela, mas não só. Acabámos por definir que gostaríamos de perceber o que é que se passa na cidade, não só em termos de arte, escultura, quando estamos a falar de cultura agora estava-me a referir às artes, mas também o que é que se pode fazer em termos de lazer, em termos de bem-estar, em termos de exercício, onde ir comer, e estávamos, depois de alguns tempos aqui, a Joana também viveu fora, tal como eu, começámos a perceber que havia a sensação de que a cidade comunicava mal, as pessoas comunicavam mal entre elas e que a cidade era mal comunicada também, que afinal havia muita coisa para se descobrir, só que se calhar não havia um canal certo, e sobretudo no online, por exemplo, há alguma carência, não é? Existem alguns jornais locais, também alguns sites, mas não da forma como nós sentíamos que podia ser comunicado, e então, assim, num rasgo de loucura, e loucura acho que vocês percebem porque é que eu estou a dizer isso, porque estudam jornalismo e são, algumas pessoas aqui jornalistas também sabem que no mundo de hoje criar um órgão de comunicação social assim do zero
não é fácil e tem várias implicações que já vou referir, mas a Joana disse, é jornalista, temos esta vontade, temos estas perguntas, procuramos estas soluções, lá está, para a cidade onde estamos, para o sítio onde vivemos, porque não criar uma revista online? Não precisamos de muitos recursos, precisamos de muita vontade, um espírito muito aberto e vontade de partilhar e de escrever com o máximo de rigor e qualidade possível. Isso desde o início foi sempre uma premissa, e então criámos a Coletiva, a revista de cultura, lifestyle e lazer, em 2018. Usámos uma plataforma no WordPress, começámos a publicar artigos e fizemos questão de registar a Coletiva na ERC, portanto, na entidade reguladora de comunicação, porque não queríamos fazer a coisa a sério, não queríamos ser blog, não queríamos ser plataforma, queríamos até responsabilizar-nos nesse aspecto. Portanto, sentir que aquilo que estávamos a fazer era um trabalho responsável e que também nos responsabilizava. Foi um pouco louco, mais uma vez digo, porquê? Porque sabemos que o jornalismo não vive os dias mais felizes, não é? É menos credível, está refém dos avanços tecnológicos, por sua vez, em direto ou diretamente, promovem a desinformação, o negacionismo, as chamadas fake news. Há também a dependência da comunicação e da comunicação, portanto, dos próprios órgãos de comunicação social, daquilo que chega às pessoas, não é? E das redes sociais. Não basta produzir bons conteúdos, é preciso também distribuí-los, fazê-los chegar às pessoas, e para isso, como sabem, não basta existirmos, não é? Não basta fazer coisas boas e com qualidade. Financiávamos exclusivamente com publicidade, foi um caminho que tivemos de trilhar, porque isto tudo está interligado, os números, as visualizações, não é? Então foi todo um caminho que fomos descobrindo a pulso, porque nenhuma de nós, eu trabalhei sempre como jornalista, nunca tinha, apesar de ter sido editora, mas tinha sempre uma direção, não é? Não ocorria pensar em como é que se mantém um órgão de comunicação social, então fomos aprendendo pelo caminho, fomos sempre aconselhando e procurando soluções, isto vai ser sempre a palavra repetida ao longo de toda esta apresentação, para o nonosso trabalho. As receitas a nível mundial de publicidade têm vindo a cair, como todos sabemos, e Coimbra não é exceção. Ainda para mais para um órgão de comunicação novo, não é? Que aparece. Claro que fomos logo fisgadas por algumas entidades e algumas pessoas que viram em nós um ótimo veículo para também se apresentarem. Nós até criámos uma rubrica que se chamava Pessoas, neste momento já não temos, mas que era uma espécie de páginas amarelas de pessoas da cidade. No fundo, era uma forma das pessoas se apresentarem, era uma forma de fazer publicidade, as pessoas mostrarem os seus negócios, tinham lá um texto sobre elas, uma pequena biografia, aquilo que elas poderiam fazer, os contactos, mas sem ser aquela publicidade, não é? Que chateia, aquela publicidade, não, foi sempre um sentido de utilidade muito grande que nós sempre tivemos, e isto também vai de encontro com o próprio jornalismo de soluções. Mas avançando, as coisas até correram bem, foram-se construindo, entretanto constituímos até a empresa, tínhamos uma terceira sócia connosco, a Teresa, as coisas foram caminhando. E contávamos com quem? Com vários voluntários também que escreviam textos para a revista. Isto nunca pensámos explorar ninguém, longe disso, mas gostávamos muito de receber novas vozes e no fundo de lhes dar esse palco, não é? Eram pessoas que gostavam muito de escrever, jornalistas e não jornalistas, mas que tinham os seus blogs, os seus cantos, e que voluntariamente se foram unindo nesta nossa missão de comunicar a cidade. Uma dessas pessoas, e porque sentimos a falta de, por exemplo, explicar o que é que se passava na cidade, queríamos ter uma agenda, mas pensávamos como é que vamos conseguir estar a escrever artigos e a gerir todas as outras coisas e ao mesmo tempo fazer uma agenda com tudo aquilo que se passa, mas parece-nos muito importante. Aliás, é um tema que ainda é muito falado na cidade, porque não existe a Câmara Municipal, nem noutras plataformas, uma agenda assim que diga tudo aquilo que está a acontecer na cidade. Então, mas em vez de estarmos a inventar qualquer coisa de novo, apercebemos que havia uma pessoa que já fazia isso, que era a Paula Valmarques, tinha uma página que era a Coimbra Cartaz Cultural, e desafiámos-la a integrar a coletiva, a fazer exatamente aquilo que já fazia no Facebook, a custo zero. Ela ia divulgando com muita, até com um certo profissionalismo, muita organização, tudo aquilo que ia acontecer na cidade. Dissemos, olha, vais fazer isso connosco,
e claro, numa perspectiva de estarmos aqui a criar os nossos próprios trabalhos, não é? De ser algo sustentável a curto e médio prazo. Começaram a chegar-nos feedbacks de pessoas, inclusive pessoas a dizerem-nos que estavam, por exemplo, pessoas mais velhas a dizer que estavam a gostar muito de revisitar a sua cidade através do nosso trabalho, pessoas mais novas que estavam a viver fora e que ficavam com vontade de voltar porque sentiam que estavam a ver Coimbra de uma forma diferente do que a ideia que tinham quando a deixaram. E isto é muito gratificante e levou-nos sempre a pensar que estávamos no bom caminho, que estávamos realmente a fazer algo, lá está, útil, e a fazer algo que ia completamente de acordo com as nossas expectativas. Em 2020, a pandemia acontece, estamos nós já num pico de credibilidade e realmente com muitas visualizações e a sentir que estávamos mesmo a chegar a muita gente e cada vez mais. E obviamente a partir de um certo momento, com a pandemia de Covid-19, as atenções vão todas para isso mesmo, para a pandemia e para um trabalho que nós não podíamos nem nos cabia fazer, não é? Nem nos cabia fazer. E, no entanto, continuámos a trabalhar, a nossa opção foi a continuar a trabalhar e a fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Não iríamos propriamente falar da pandemia, nem tínhamos os meios, nem podíamos sair de casa. E estou a falar, quando digo nós, estou a falar sobretudo de mim e da Joana, as outras pessoas então que colaboravam também ficam sem disponibilidade, mas nós começámos a falar, não é, dos restaurantes que faziam takeaways, de tudo aquilo a que nos podíamos agarrar e que achámos que poderia ser, mais uma vez, útil. No entanto, a queda foi a pique, foi complicado e fez com que a nossa atenção se começasse a ter de desviar de outras formas. Isto porque nós não vivíamos propriamente da coletiva, não conseguíamos fazer isso e muito menos nessas circunstâncias, e foi neste contexto, há um ano, que um grupo de pessoas preocupado com a cidade, a cozinhar a ideia de uma plataforma, um grupo de cidadãos aqui de Coimbra, uma plataforma de comunicação que de certa forma mobilizasse as pessoas, que de certa forma empoderasse a comunidade e não ficássemos apenas, que não pense que está apenas refém das autoridades, do governo local para resolver os problemas que existem, sociais e económicos, a vários níveis, começaram tinham essa ideia de construir a plataforma e a certa altura abordaram-nos e se identificaram a coletiva como possivelmente a solução para fazerem esse caminho, ou pelo menos um ponto de partida para a mudança, para haver aqui para começar a haver mais intervenção cívica, para as pessoas perceberem que com mais informação e mais participação as coisas podem resolver-se, podemos encontrar soluções mais facilmente para os nossos problemas do dia a dia e até pensar mesmo numa estratégia para a cidade, não é? Que é uma coisa que muita gente também se queixa que às vezes que não existe e se calhar está nas mãos de todos determinarmos isso. Então esse grupo de pessoas percebeu que não era preciso começar da estaca zero e atiraram-nos esse desafio e foi assim com condições que nos ofereceram, que obtivemos um donativo muito grande da parte de um particular que nos deu condições para em fevereiro deste ano arrancarmos como Coimbra Coletiva. Optámos por meter o Coimbra no nome da revista, porque precisamente para voltar, porque nós no formato anterior gostávamos de falar, éramos assumidamente locais, mas também regionais, porque sentíamos que a região centro também não era muito comunicada, mas de repente pensando bem, de resolvermos, sabem quando nós temos às vezes dar um passo atrás para dar dois à frente? Então pensámos que se calhar se nos concentrássemos mais no local, conseguíamos então depois estender esse trabalho para o regional. E então concentramos em mais coisas e mais a nível local, e quando digo local digo Concelho de Coimbra, não necessariamente cidade de Coimbra, e então a partir daí talvez tornarmos mais abrangentes, talvez sermos replicados, e é aí e entra o jornalismo de soluções. Foi nessa altura que ouvimos o conceito, que também era desconhecido para nós, de jornalismo de soluções, e que começámos a perceber que fazia todo o sentido. Na verdade, nós já fazíamos jornalismo de soluções sem saber que se chamava assim,
Uma grande referência para nós é o jornal, a plataforma, esse sim é uma plataforma da Philadelphia Citizen, que é uma plataforma americana de jornalismo de soluções. Tivemos o prazer de conhecer um dos elementos fundadores aqui em Coimbra e publicámos uma entrevista com a Maureen Carreira, e a partir dela entramos em contato com a editora, tivemos muitas conversas, cimentámos muito a ideia, a estratégia que teríamos então para esta nova etapa, esta espécie de upgrade da coletiva que fizemos em fevereiro, com novos conteúdos e focada no jornalismo de soluções. O que é o jornalismo de soluções? Basicamente é um jornalismo alternativo ao modelo tradicional, que está mais sujeito às regras do mercado. Nós somos um organismo independente, uma entidade independente, e que está focada então nas respostas aos problemas que afetam a todos, e na intervenção cívica, que envolve e comunica com todos e apela a essa intervenção. Além do rigor informativo, o jornalismo de soluções tem outra coisa que para nós faz todo o sentido, que é o otimismo, que foi uma coisa que também tentámos sempre imprimir na nossa comunicação, porque sabemos que isto não é para estar a tirar pedras ao jornalismo tradicional, onde trabalhei toda a vida, aliás, mas há esta perfeita noção que se acaba por cair muito numa visão pessimista de vender muita ideia de que somos todos um pouco impotentes, de que como muitos dos grandes meios de comunicação nos atiram problemas, mas não nos atiram as soluções, atiram os problemas, não é? Está a acontecer uma guerra, está a acontecer isto e aquilo, mas não sentimos que ficamos assoberbados com essa informação e sem escapatória, e essa para nós não é a tónica certa, porque ficarmos encurralados não nos leva a lado nenhum, e nós queremos continuar a andar para a frente e pôr o foco nas coisas boas, não ignorando as más, mas tratando as más de forma construtiva. Então acreditamos que a descrença e a apatia social levam a que as pessoas se afastem do jornalismo, do próprio jornalismo, que não podia ser uma coisa mais valiosa, acho que todos aqui partilhamos, que espero, dessa ideia, e pior, da democracia. Então, a ideia aqui, ao praticar jornalismo de soluções, é despertar reflexões e ações, apresentando e demonstrando que determinadas respostas funcionam, e acreditamos que os nossos leitores se vão sentindo empoderados também é uma das palavras, não é, do momento, por contágio. E com isto eu não fui passando os slides, mas pronto, também não é muito importante. Estive-me aqui a falar e não passei os slides, já passei esta parte da história e do jornalismo de soluções. Por exemplo, nós mostramos que Coimbra tem muitas atividades para a infância, muitos parques, várias escolas. Em vez de se pensar que a cidade está estagnada no tempo e sem oportunidades de emprego, algumas questões, alguns problemas que são identificados, nós então viramos o foco, falamos disso também, mas viramos o foco para as famílias que vêm para se constituir, procurando um lugar agradável para viver, com oportunidades, e que atrás delas é possível virem outras e mais outras e mais outras. E então se calhar combater os tais problemas que foram identificados no início. A nossa ideia é, como diz aqui no slide, contribuir para uma Coimbra melhor e mais sustentável. E por isso fazemos este jornalismo útil, não enganamos, não tapamos o sol com a peneira, mas apontamos o foco para onde outros não apontam e tentamos provocar a mudança. Mais do que apresentar factos, tentamos dar bastante contexto, usamos também o chamado storytelling, no sentido de que o jornalismo acaba por ser sempre storytelling, mas realmente há uma envolvência maior se nós soubermos condimentar as histórias e torná-las mais próximas de quem as lê, acreditando nos meios e não apenas nos fins. E não há ainda uma teoria que descreva o jornalismo de soluções assim de forma consistente, mas relaciona-se muito com o jornalismo para a paz, o jornalismo cívico, que nasceram através de alguns movimentos também da sociedade. Portanto, resposta a um problema social, como é que essa resposta funciona, como é que é eficaz, não apenas mostrar boas intenções, mas apresentar evidências, como é que os outros podem usar essas soluções de forma prática, não apenas inspiradora, e também discutir o que não funciona. Não é? O bom jornalismo não evita imperfeições, portanto também é importante discutir aquilo que não funciona e porquê. O que é que nós não fazemos?
ao fazer jornalismo de soluções. Não transformamos as pessoas em heróis. Claro que é super importante identificar pessoas que são mobilizadoras, que são, lá está, inspiradoras, que fazem um trabalho com evidências que pode levar à mudança, mas não as tornamos heróis, não vendemos soluções milagrosas, não fazemos favores a amigos, não transformamos ninguém em ativistas instantâneos, não é? Por exemplo, lê o texto, faça uma doação a seguir e já vai dormir mais descansado. Não é bem esta a nossa ideia também, somos bastante consequentes e tentamos promover uma reflexão tardia, não é? Também não é só aquele consumo das coisas, gostamos de plantar sementes, é um pouco isso, plantar sementes e não sermos só reconfortantes, também gostamos de inquietar, também gostamos de provocar essas inquietações. Porquê é que escolhemos o jornalismo de soluções? Porque consideramos que mais do que apenas informar, é importante comunicar, refletir e mudar. Ou seja, falar do que está mal sem apontar soluções é fazer apenas metade do trabalho, importa pensar caminhos de futuro, numa discussão alargada, encontrar alternativas, fazer a diferença e transformar Coimbra no nosso caso. Gostamos de promover o debate público, não é? Em vez de ficarmos pelo diz-que-disse, isso é uma coisa que acontece também muito, não é uma coisa dos nossos tempos, é uma coisa dos tempos de sempre, mas sabemos, não é? Que há as conversas de café, há os jantares de amigos, e agora as redes sociais, sobretudo o Facebook, que permite aquelas listas de comentários enormes e que muitas vezes vai dar a sítios errados, tons errados e uma comunicação que muitas vezes não é ideal. Não é ideal porque provoca conflito e também não é de todo aí, não é a melhor forma de causar mudança, de informar e de consciencializar, não é? Não queremos ser meros observadores ou contadores de histórias, consideramos que só dizer o que está mal, lá está, é só fazer metade do trabalho, já estou a repetir essa nossa punchline. Queremos menos conflito e mais pensamento construtivo e escolhemos não remoer no que está mal e concentrarmos no que está a funcionar. Acreditamos que fazendo histórias orientadas para soluções podemos reformular os problemas de uma maneira que desperta novos pensamentos, mas não pensamos nos nossos leitores apenas como meros leigos, não é? Pessoas que estão a ler as coisas pela primeira vez. Não, também podem ser os políticos, os decisores, os profissionais das várias áreas e é essa abrangência que queremos ter, essa transversalidade. Como é que fazemos uma peça assim de uma forma muito prática? Como é que fazemos uma peça de jornalismo de soluções? Identificamos um problema social, perguntamos o que é que falta discutir sobre aquele problema social, se as pessoas têm noção dele, não é? Se têm consciência de que aquilo está a acontecer, ou se sabem que aquilo está a acontecer, porque é que não se indignam, porque é que não se importam, o que é que pode ser feito e se alguém está a fazer alguma coisa em relação a isso em algum sítio, não é? Procurar exemplos. Achamos que não há problema nenhum, não queremos todos inventar a pólvora, não há problema nenhum em procurar soluções noutros sítios e trazê-los para cá. E já por isso já vou dizer qual é que é o nome de uma das nossas rubricas, se ainda ninguém reparou nela, aliás, um podcast. Selecionamos uma história relacionada com esse problema e contamos-la e depois promovemos essa história das formas que conseguimos. Era aqui que eu queria chegar então às nossas histórias, podcasts, opinião. Um dos podcasts que temos chama-se precisamente Ideias Fixes para Copiar. Por acaso apercebemos há dias que se calhar a palavra fixe já é um bocado old fashion. Eu tenho 38 anos, não me considero propriamente velhinha nem ultrapassada, mas começo a perceber que depois há certas linguagens, não é? Que portanto foram mudando, isto uma pessoa tem sempre de se ir adaptando, mas continuamos a gostar muito deste nome, que teve inspiração no Philadelphia Citizen, na tal publicação que já referi, que tem o Ideas We Should Steal. E que achamos que é uma ideia fantástica, basicamente, de depararmos com uma ideia, temos aquela reação, isto era muito fixe fazer isto em Coimbra, isto fazia todo o sentido se também tivéssemos, e então demos-lhe o nome mais claro possível. Então o que é que fazemos? Tratamos um pouco de tudo, abrimos o leque das nossas histórias para política, negócios, educação, ambiente, saúde, tecnologia, miúdos, portanto, conteúdos relacionados com a infância, com as famílias, com os jovens, LGBTQIA+, passeios, cultura, desporto,
Comer e beber, temos aqui comer e beber ou comes e bebes, isso é uma coisa muito curiosa, é que é a forma mais fácil de atrair leitores, é falar de comida, porque as pessoas perguntam-nos desde o início da nossa publicação, enquanto ainda era coletivo, então o que as pessoas procuram, quais são os artigos mais lidos, é a cultura, que tema, e nós, pois é a comida. Somos comes e bebes, realmente é à mesa, mas não é à mesa que também falamos de tantas coisas importantes, é mesmo importante, isso também tem de ser assumido, por isso gostamos de partilhar sítios onde se pode ir provar coisas diferentes, independentemente do gosto, não é? Nós aqui temos também de tentar ser isentos, há que agradar um pouco a todos, mas sítios que nos prendem a atenção por um motivo ou por outro. Por exemplo, é especial ir a um sítio que até a comida é boa, podendo não ser extraordinário, mas que é um espaço inclusivo, é um espaço onde se podem levar crianças e elas estão ali, tem até uma zona para brincarem, para lerem, enquanto os pais estão dando uma cerveja, esse tipo de coisas. Portanto, estamos sempre atentas pouco ao todo e não apenas àquilo que nos levou às vezes aos sítios. Temos de ter sempre uma visão um pouco mais abrangente e crítica sempre. Depois temos os projetos Cool, que são iniciativas que consideramos transformadoras e que nos interessa ajudar a dar algum palco, e os guias para mudar Coimbra, que ainda arrancámos ainda timidamente em fevereiro, ainda há muitos para vir, mas roteiros de mudança simples de consultar e implementar. Por exemplo, agora posso avançar assim aqui entre nós que ninguém nos ouve, a propósito do Dia Mundial do Ambiente, estou à procura de dicas que nós podemos usar todos os dias para sermos mais sustentáveis, não é? Porque estamos sempre a ver em tantos sítios, mas parece que às vezes as coisas não entram e que realmente são pequenos passos no nosso dia-a-dia que podem mudar não só as nossas vidas, como a da nossa comunidade e a do sítio onde vivemos, no caso Coimbra. Não vos querendo cansar mais, agora estava aqui a tentar mudar o slide, não estava a conseguir. Ok. Então já vou mudar para ali. As fontes, já agora, para o nosso trabalho, também acho que é importante só dar esse toque, podem ser várias, e inclusive nós próprios. Achamos que é muito importante que muitos dos nossos artigos partam das nossas próprias necessidades, não é? Das tais soluções que nós procuramos, e portanto isso foi sempre uma inspiração até agora e continua a ser. Desde dúvidas, eu não quero estar sempre a falar das crianças, mas acontece quando temos filhos pequenos, mas desde dúvida de levar a um dia jantar e estar descansado com as crianças a brincar, até usar um serviço público e perceber se funciona ou não é? Os autocarros ou os serviços privados que têm aí das trotinetes, das bicicletas. Lançámos agora a mobilidade, é um dos temas, temas grandes que estamos a tratar, e então nada como experimentar e ver se as aplicações funcionam, se as coisas estão a correr bem, estão a correr mal. Portanto, nós próprios podemos ser as fontes, obviamente não falando na primeira pessoa e não é? Tendo alguns cuidados, sendo sempre jornalistas rigorosos como nos interessa ser. Gostamos de ir além do óbvio, pensar fora da caixa, no lado B de cada história e analisar o impacto que as nossas histórias têm também, dar algum seguimento. Eu acho que isto também faz alguma diferença em relação aos jornalismos, aos média tradicionais, que é, em cada história que nós lançamos, nós depois vamos estar muito atentos aos comentários que recebe, fazemos apelos à ação, chamados call to action, que até temos, em termos de design, conseguimos que cada artigo tivesse assim, uma espécie de marcadores no cimo, que tem alguma informação extra, assim mais direta, como contactos, como sugestões, e muitas vezes pedimos ideias e sugestões às pessoas que estão do outro lado, precisamente para as envolver, e porque realmente nós não sabemos tudo, não temos sequer essa pretensão de saber tudo, e então contamos com esses contributos, esse apelo à ação, e então depois medirmos o impacto, seguirmos, acompanharmos as histórias. Uma história que fizemos hoje, se calhar daqui a um mês, ou daqui a meio ano, ou daqui a um ano, nós vamos fazer um update e perceber se houve mudança, se não houve, se as soluções que foram propostas fizeram sentido ou não, e mais uma vez observamos referências como o Solutions Journalism Network, que é a tal rede que foi criada e que podem consultar facilmente online, até tem cursos de jornalismo de soluções que se querem aprender, bem melhores de certeza do que aqui a minha aula. Publicações como o Philadelphia Citizen, aqui em Portugal também existe a Mensagem de Lisboa, que apesar de não ser
independente, tem alguns interesses comerciais, está ligado à Brasileira, ao Café Brasileiro em Lisboa, mas é um projeto também interessante. Pronto, isto, se tiverem curiosidade em aprofundar mais aqui a questão do jornalismo de soluções. E depois acaba assim com uma das questões que mais nos colocam, mas não preciso de me estar a alongar sobre isso, que é como é que vocês vivem, não é? Há muita gente que nos coloca essa questão. E então, como é que nos financiamos? Nós somos, neste momento, já expliquei um pouco antes como é que aconteceu mais ou menos o nosso percurso, de uma forma sintética, mas somos, neste momento, tidos por uma associação, a Associação COOL, Jornalismo de Soluções. Como já disse, recebemos um donativo particular que nos deu as condições para arrancar, e parte desse donativo está a ser investido na nossa própria sustentabilidade financeira. Portanto, nós estamos a aprender teoria da mudança, juntamente com uma agência contratada para essa finalidade, teoria da mudança, angariação de fundos, plano de sustentabilidade financeira, capacitação, e neste momento já conseguimos temos a receber aqui uma estagiária curricular, não é? Mas temos um estagiário profissional, temos uma pessoa a coordenar também a part-time de revista, vamos ter uma pessoa dedicada apenas às redes sociais, que é também uma grande necessidade, que é comunicar melhor o nosso trabalho, e financeiramente o nosso objetivo é multiplicar este apoio que recebemos através de mecenatos, donativos públicos ou privados, que entretanto temos vindo generosamente a receber dos nossos leitores, eventualmente prémios, outro tipo de fundos, uma vez que somos independentes também podemos, e uma vez que somos associação, que é diferente, não é, de ter empresa, podemos concorrer a prémios de jornalismo, de inovação, mantendo sempre uma linha vermelha bem traçada no chão, que é da independência editorial. Nenhum pagamento implica interferência nos nossos conteúdos, isso fica sempre claro à partida, e é isso que faz com que o nosso trabalho valha aquilo que tenha o valor que consideramos que tem. Não me vou alongar mais, fico aqui com o endereço da Coimbra Coletiva, gostava de saber se têm alguma dúvida, alguma pergunta, e também lembro que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor. Foi, claro que sim, obrigada. Estivemos a ouvi-la aqui com imenso entusiasmo. Aliás, o Dia da Criança, afinal, quando discutíamos o dia 1 de junho, faz todo sentido. Porque não é? E eu acho que se calhar também por isso é que eu estou aqui a falar das crianças. A Coletiva não é uma criança, mas é uma pequena revista com um P muito respeitoso, muito maiúsculo, porque é de facto surge de uma grande iniciativa que comecei a acompanhar graças às dicas da minha colega Dina, e de facto não parei de vos seguir, portanto já desde antes Coimbra Coletiva, é de facto uma inspiração o vosso trabalho, o vosso comprometimento com a escrita e com a divulgação de ideias e de iniciativas. Uma das perguntas que eu tinha foi, a Filipa respondeu, que era o financiamento, não é? Não, a questão da rotina jornalística, portanto, quando não se está ali comprometido, às 10 horas está o António Costa e depois às 11, quem é que vai? Portanto, quando não se está comprometido com esta agitação, não é? Como é que se pensa este jornalismo, que é muito mais maduro, mais rigoroso, parece que temos tempo para tudo, mas que parece que haverá seguramente burburinhos e agitação e grande furor nessa relação. Tenho a certeza absoluta. Portanto, em relação à rotina, ao contacto com as fontes, é tudo igual ou acha que, como já esteve no outro lado, e há aqui mais perguntas, mas já agora só este ponto, acha que tem um contacto mais facilitado com olá, eu sou a Filipa da Coletiva e queria marcar uma entrevista consigo, ou quando dizia eu sou da SIC e há ali logo, calma, não sei se posso falar. Sem dúvida que há sempre diferenças, sim, agora já não sinto tanto disso, cá em Coimbra, não é? Se for para fora de Coimbra, há toda uma noção de que as pessoas não... Sim, falo no geral, não particularizar, mas o acesso às fontes é diferenciado, não é? É diferenciado, é por isso... E, por exemplo, não é só o acesso às fontes, é também, nós logo no início da coletiva, cá em Coimbra, lançámos imensos para todos os lados, por exemplo, associações, por causa da tal agenda cultural que queríamos construir, lançámos e-mails a toda a gente a dizer, mandem-nos informação porque nós queremos fazer isto. E não foi só pelo facto de não conhecerem, foi quase como não acreditarem que nós íamos falar sobre, ou não,
responderam-nos tipo em 90 e-mails, 10, nem isso. Havia um certo, é isso, de descrédito, não era só o facto de não saberem o que é coletivo, era quase, sim, isto vai ser, isto vai durar meses, isto não vai durar, é uma coisa que se junta-se claro, essa falta de conhecimento da marca coletiva, e obviamente em comparação com os meios nacionais, claro que é diferente, não é? Se chegava, porque as pessoas é isso, ficam logo a pensar que vão ter outro tipo de protagonismo saindo nos órgãos nacionais mas não, é engraçado que é uma coisa que no início apenas dificultou algum acesso às fontes, e a algumas fontes, não a todas. Por exemplo, da parte da Câmara Municipal, por exemplo, até tivemos uma receptividade muito grande, e do turismo do centro, exato, estou a dizer exato porque foi-me aqui atirado pela Joana, que está aqui também ao meu lado, da redação. Sim, olá Joana, bom dia, diz a professora. Referiu o turismo no centro e muito bem referido, porque fomos convidados, e lembrei-me logo que falei isso da SIC e dos outros órgãos. Nós começámos a ser convidadas para press trips, que são realmente passeios que o Turismo no Centro de Portugal faz para divulgar vários espaços, espaços que tanto podem agradar a gregos e troianos, não é? Sítios de tasca gira e barata para comer não sei onde, mas com produtos de alta qualidade, ou onde se faz o queijo da ovelha, não sei de onde, por exemplo, no interior, então, e outros sítios de luxo, hotéis, restaurantes, para outro tipo de pessoas. Nós, como fazíamos realmente lifestyle nessa altura, interessávamos imenso uma forma fácil de chegar a esses sítios, de aceder a esses sítios, que se calhar se calhar não, de certeza, se não fôssemos acompanhados pelo Turismo Centro de Portugal, não chegaríamos lá. Ou então, no máximo, que chegámos a conversar sobre isso com algumas pessoas, perguntariam se éramos um blog ou não, quantos seguidores temos, porque há muitos bloggers que usam influencers que entram nesses sítios e escrevem sobre esses sítios a troco, não é? Que é uma comida e roupa lavada, e realmente esse não era o nosso trabalho. E então só podemos agradecer a essas entidades como a Turismo Centro que nos abraçou logo desde o início, e se não, o vosso trabalho, nós íamos nessas press trips ao lado de jornalistas do Público, da RTP, de outros meios, e não éramos obrigados a escrever sobre as coisas, nós depois fazíamos a nossa própria seleção, nunca fomos condicionados, no sentido, nunca nos perguntaram, vão escrever sobre isto, enviem-nos os links, nada, simplesmente levavam aos sítios e depois nós tínhamos os nossos próprios critérios para escrever sobre as coisas ou não. E essa foi a prova de que nem sempre o acesso às fontes foi dificuldade. Só depois, às vezes, noutras ocasiões, ou mesmo perante entrevistados que não tinham tempo, e se calhar se fosse para a SIC ou para a RTP tinham tempo para serem entrevistados, mas isso ao mesmo tempo também é normal, acontece nas mais variadas situações. Claro. Eu nunca senti, tendo trabalhado, lá está, noutros sítios com outra dimensão, nunca senti que fosse desprestigiante trabalhar para a coletiva, e que às vezes, e o facto de ter de lutar um bocadinho mais pela tal afirmação até tem a sua piada, acho que faz parte do caminho. Filipe, eu tenho aqui outra pergunta, outra questão, é a Alberta. Alberta, vou-lhe passar. Olá, Alberta. Bom dia, como está? Olha, eu tinha aqui uma questão. Inicialmente falou na rúbrica Pessoas, até intitulou de Páginas Amarelas, que eu achei uma ideia fabulástica, mas entretanto também falou que acabou, portanto, e acabou porquê? Porque nós já não temos publicidade, e isto era mesmo um canal, quer dizer, as pessoas publicitavam o seu trabalho ali, não é? Ou seja, tinham os perfis e tudo, mas nós realmente fizemos esta transição para um meio totalmente independente e transparente em relação aos gastos. Até vamos apresentar brevemente relatórios sobre os gastos que temos, e então não podemos viver de publicidade. Portanto, basicamente não é uma forma de financiamento, foi por isso que abdicámos dessa rubrica, e também não teve muita procura. Posso dizer que, surpreendentemente, achámos que poderia ser uma ótima forma, e atenção que nem sequer estamos a falar de preços, muitas vezes foram simbólicos, era mesmo uma forma de tentar criar um mecanismo de promoção das pessoas, porque se a comunidade se queixa da falta de oportunidades, de emprego, de visibilidade, não é? Pessoas que sabem fazer coisas e depois não encontram os sítios onde trabalhar na cidade, por exemplo, achámos que poderia ser uma forma disso acontecer. No entanto, claro, ou pela falta de conhecimento da coletiva, ou pela falta de confiança de que aquele fosse um canal adequado, não houve assim muita procura, muito menos do que aquilo que imaginava.
Mas pronto, é mesmo assim. Mas agora há os cidadãos com... Sim, mas é diferente, isso é diferente. E, entretanto, a minha segunda pergunta também vai ao encontro daquilo que estava a referir, devido às dificuldades financeiras, e, entretanto, teve que lutar bastante e passou por várias etapas, vá assim dizendo, e gostaria de saber qual a visão que pode passar de sabedoria. Portanto, o que é que nos pode passar enquanto futuros jornalistas, não é? Qual é a mensagem de sabedoria que nos pode trazer para nos alimentar um bocadinho mais à vontade de irmos para o jornalista, sim. Bom, essa é uma pergunta muito difícil. É muito difícil, porque desde logo, porque ser jornalista não é propriamente isto pode soar assim um bocado lírico, mas não é propriamente uma escolha, é uma coisa que se sente e que se quer fazer, basicamente. Pronto, eu sinto isso. Agora, também é uma escolha de emprego, não é? Também é uma escolha profissional e para a qual estudamos. Mas realmente não é dignamente remunerado hoje em dia. Acho que é um trabalho que não é valorizado em todo o lado. No entanto, acho que órgãos, aqui sem estar com falsas modéstias, mas órgãos que se calhar que têm os princípios que a coletiva tem, que são os de realmente trabalhar para poder pagar dignamente às pessoas que colaboram ou que trabalham no projeto, fazer então um plano, lá está, sustentável, financeiro, para o seu órgão de comunicação social. Eu acho que há esperança de poder haver um jornalismo isento e independente e que as pessoas possam viver dele. Agora, o que é que eu posso dizer para encorajar? Acho que temos todos de trabalhar por isso, temos de acreditar que o jornalismo é necessário, mas só trabalhando bem e não, se calhar até indo trabalhar para sítios, eu não vou dizer nomes, não é? Mas há sítios onde realmente são um pouco mais sensacionalistas e não fazem as coisas certas, mas se calhar até certas no sentido de com os valores pelos quais o jornalismo se deve reger, ética e deontologicamente falando, mas se calhar se formos trabalhar para esses sítios, fazer aí a nossa experiência, quem sabe podemos influenciar alguém, é o tal contágio de que falei há pouco, se calhar estando nesses sítios podemos influenciar, podemos lançar as nossas ideias, plantar as sementes da mudança para que as coisas possam desenvolver de outra forma, quer dizer, também se não, acho que se só pensássemos no lado mau, não é? No lado de não haver um pagamento muito elevado ou... Entre outras coisas, há também as questões dos horários, não é? Trabalhar a horas às vezes muito complicadas, dependendo dos órgãos de comunicação onde se está. Acho que tem de se pensar que é como em tudo. Se nós pensamos só no lado mau, levantamos de manhã e não temos ânimo nenhum para trabalhar e para fazer coisas diferentes. Mas se acordarmos a pensar, há possibilidade disto um dia vir a ser melhor, e se eu trabalhar, se tivermos a ideia muito definida, uma ideia certa daquilo que queremos e gostarmos de fazer isso, e tivermos as condições para o fazer, acho que isso é que tem de mover, tem de nos mobilizar. Agora... Acho eu, não sei, é aquilo que me ocorre dizer. Agora, claro, não é fácil dizer, mas isto em todas as áreas, não é? Contagiar pelo bem, não é? Contagiar pelo bem. O meu pai era médico, dou esse exemplo, e dava aulas na Universidade da Beira Interior, já faleceu, entretanto, mas eu lembro perfeitamente de ele estar a dizer, eu não digo para o pai, eu não estou a dizer aos meus alunos para ficarem em casa, se têm oportunidades lá fora que vão, porque realmente em Portugal não se compensa bem os médicos, e estamos a falar de uma profissão também essencial, mais ainda, não é? Que é na área da saúde, mas às vezes é difícil, há aqueles momentos de desânimo, não é? Que uma pessoa não quer também estar a falar só de flores e de rosas, no entanto, num dia ele podia dizer isso, no outro dia ele estaria a ensinar os alunos a fazerem o melhor possível e lá está, a lutarem pelas tais soluções que são necessárias para as coisas melhorarem. Eu acho que é isso. Acho que cabe a nós, cabe ao pessoal mais velho e experiente passar um bocado essa, lá está, como estou a tentar fazer agora. Acho que tendo vontade que vale a pena. A coletiva existe por causa disso, tivemos mesmo muita vontade de fazer as coisas e tivemos as condições para o fazer. Quando eu estou a dizer as condições, estou a dizer que durante algum tempo eu não ganhei, não é? Não tinham, exatamente. Não ganhei dinheiro por aquilo que fazia, mas tinha as minhas poupanças que utilizei para essa finalidade, para estar, mas senti que fui sempre aprendendo, fui sempre construindo um caminho, não era tempo perdido, não era estar a dar sem receber,
fomos sempre recebendo, não é? Fomos sempre recebendo, e tanto que depois, no final, podem haver surpresas, como este gesto de enorme generosidade que tivemos, e que nos permite, então, avançar. Mas lá está, depois houve aqueles recuos, não é? Como falei também, de tornarmos, em vez de estarmos a falar da região, falarmos do local, portanto, pode ser ter para haver espaço para transformações, mas temos é de estar certos de que estamos também acho que hoje em dia dá-se mais importância a isso, e isso é uma coisa boa, a estarmos a fazer uma coisa que nos dá prazer, e isso é um privilégio, nem toda a gente pode. Foi não. Filipa, temos mais uma pergunta, porque temos que fechar daqui a um bocadinho. David. Se calhar alonguei-me, não é? Não. Temos é que agora gerir. Olá. Pronto, o meu nome é David e eu tenho aqui duas perguntas acerca do tema de hoje, que é o jornalismo de soluções, não é? Eu queria saber, acho que já foi explicado aqui, quais são as principais características do jornalismo de soluções. E para contrastar com isto, eu queria saber quanta evidência é que é necessária para se auto-intitular uma ação de solução. Quanta evidência. Sim. Pois eu acho que quanta evidência. Para ser jornalismo de soluções, quer dizer, é realmente observar, ou seja, estás a querer dizer se um artigo é considerado, ou uma reportagem, ou um trabalho, é considerado jornalismo de soluções, se é considerado uma solução para um problema, é isso? Sim. Quando é que chegamos a essa conclusão? Isso depende um pouco da história que estamos a tratar, não é? E dos resultados, temos de ir buscar dados a vários sítios, depende um pouco daquilo que nós estamos a tratar. Quando é que encontramos a solução? Se o problema foi resolvido, não é? Ou seja, não sei, aqui puseste-me aqui numa situação, é que estou a pensar em tantas histórias ao mesmo tempo e tão diferentes, mas acho que os intervenientes sentem que resolveram o problema para o qual procuravam uma resposta, e isso tem de estar corroborado com dados, não é? Com dados que nós temos de apresentar para provar que esse resultado foi bem conseguido ou não. Ou seja, acho que o mais difícil é ter a ideia para as soluções, e depois o mais fácil é perceber se então as coisas foram concretizadas ou não. Já agora, se calhar, se me permite, quando deu a ideia de que iriam trabalhar a propósito da mobilidade, porquê é que se lembraram desse tema? Há dados que provam que Coimbra não está a usar as trotinetes, imagino. Porquê é que nos lembramos desse tema? Sim, e vão perceber porquê é que não estão a ser usadas, porquê é que se podia usar mais. Sim, basicamente, primeiro porque um dos nossos pilares é a sustentabilidade, não é? Inclusive a sustentabilidade ambiental, interessa-nos muito, porque muitas vezes pensamos na sustentabilidade só do lado ambiental, mas também a económica e a social interessa-nos, não é? Ou seja, uma cidade que realmente saiba trabalhar com estratégia a longo prazo e equilibrada e harmoniosa, e por isso a mobilidade, porque não só dos feedbacks que fomos ouvindo ao longo do tempo, de várias pessoas com quem íamos falando e que iam lamentando o excesso de carros na cidade, a falta de acesso, lá está porque falamos em termos de concelho, e então a falta de acesso a certos sítios, têm de esperar horas por um transporte público para lá chegar, ou não conseguem vir a eventos culturais porque não há autocarros noturnos, a inclusão, precisamente, a chegada das trotinetes, a criação de ciclovias e o facto de haver mais pessoas a tentar usar a bicicleta na cidade. Mas quando me pergunta de onde é que vêm as nossas ideias, muitas vezes até vem do próprio programa eleitoral. Por exemplo, vamos ver as medidas que o governo se propôs, por acaso são mesmo 112 e eles fizeram-nos o favor de fazer a papinha toda, porque está mesmo no site as 112 medidas que propuseram para Coimbra nos próximos anos, durante o mandato, e então nós vamos lá à lista e vemos, ok, propuseram fazer isto e aquilo em termos de mobilidade, será que isto está a acontecer? Será que está a ser desenvolvido ou não está? Como é que vai ser, em que moldes? E a mobilidade achamos que, porque fazemos isso, reuniões em que tentamos perceber não só entre nós as pessoas que trabalham na redação ou colaboram, como a própria direção da associação, como outras pessoas que consultamos. De vez em quando fazemos assim uma espécie de pequenos concílios, observatórios, em que pedimos sugestões, ideias, e aí vamos percebendo que temáticas abordar. Há sempre uma consequência. Por exemplo, agora organizámos um debate, fizemos uma conversa de café, porque sentimos que as pessoas também têm de sair do ecrã e encontrar-se.
e verem-se cara a cara e falarem sobre as coisas, lá está, para saírem das redes sociais e das conversas paralelas e estar ali, porque depois o que é discutido ali vai ser publicado, vai ser partilhado e pode ter efeitos. E podem surgir as tais soluções, não é? Se nós de repente não tivermos ninguém a queixar-se da mobilidade em Coimbra, significa que houve soluções que foram bem conseguidas, não é? Mas não nos cabe. Eu estava ainda a pensar na pergunta anterior, que é pensar como é que nós avaliamos as soluções. Não nos cabe a nós, ou seja, não é? Nós estamos aqui como intermediários, não é? Propomos então relatar estas histórias relacionadas com os problemas sociais e depois observar as soluções e analisá-las. Mas quer dizer, também não estamos aqui, não somos nós, não é nós que nos cabe julgar todas as situações, até porque não entendemos todos os problemas. Munimos-nos de especialistas e de pessoas que entendem das matérias e etc. E por isso é isso, assim, já não sei qual é que foi a professora, mas não, é isso. Por exemplo, o programa eleitoral é uma fonte, é isso, olhamos para aí, pronto. Existem aqui as questões da mobilidade, há várias coisas sobre as quais podemos falar e que interferem no nosso dia-a-dia, então podemos ir falando sobre isto ao longo do tempo. E depois temos outros, no início, por exemplo, em fevereiro, falámos muito sobre o envelhecimento ativo, sentimos que era uma questão premente, em termos, porque sabemos, através de dados, que a população está envelhecida, que há muitos jovens, Coimbra é conhecida como uma cidade muito jovem, com muitos estudantes, mas a questão é que depois muitos deles vão-se embora e acaba por ficar uma camada mais envelhecida. Agora também há muitas famílias, e daí a questão das crianças, muitas ali o pessoal assim, mais da minha faixa etária, com filhos pequenos, que optam por vir. Mas, e nós fazemos esta análise mesmo demográfica e não se fala muito do envelhecimento ativo, temos várias universidades séniores e tivemos resultados. Qual é que foi, por exemplo, quando é que sentimos que soluções que propusemos estavam a funcionar? Quando nos vieram bater à porta, até fui eu que atendi, idosos, a perguntar, desculpa, escreveram um artigo queria saber mais sobre aquela universidade que falaram no artigo, um senhor septuagenário, e eu disse, olha, vai ter de ir ao sítio mesmo, nós aqui só veiculamos a informação, lá está, tal. Mas ainda conversámos um bocadinho e percebi um pouco as suas dúvidas, isso tudo são inputs, não é? São coisas que depois vão gerar outras ideias e outros artigos, temos é de estar muito atentos, não é? Filipa, muito obrigada, gerou aqui mais fãs e seguidores do vosso trabalho. Obrigada pela disponibilidade e a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigada, foi um prazer também e desejo tudo bom a todos e qualquer coisa, por favor, escrevam-nos, partilhem connosco, ideias, tudo, porque realmente, e já temos aqui um elemento da Instituto Miguel Torga connosco, a Francisca, mas realmente gostávamos muito de saber as vossas ideias, quer de alunos, quer de professores. Temos as portas completamente abertas. Muito obrigada, professora. Obrigada, Filipa. Um bom dia, bom trabalho. Obrigada, Aldina. Obrigada.